Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo repouse sempre sobre você e sua família. Estamos lá, quase no Natal. Como eu disse, na quarta-feira, o Natal chegou. Chegou em meio aos escombros, em meio ao sofrimento. Toda a humanidade por esse ano passou por tremenda dificuldade. Muitos estão terminando o ano com o coração enlutado, com o coração muito triste. Outros estão felizes, porque também no meio da pandemia nós tiramos muitas lições que vamos levar para o resto da nossa vida. Que Deus nos abençoe, amados amigos, irmãos, seguidores do canal da Igreja Presbiteriana Conservadora de Jardim São Pedro. Eu, pastor Eurípedes, desejo a todos vocês uma boa festa. Que o Senhor, o nosso Senhor, o menino Jesus Cristo, preencha a sua vida com as mais repletas felicidades. Que suas festas sejam maravilhosas, apesar do momento que estamos passando. Que o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, dê a vocês momentos maravilhosos no Natal, no final do ano, e o ano de 2020 seja um ano de muitas conquistas. Será um ano de muitas lutas, mas é necessário as lutas para que sejamos vitoriosos, não é verdade? Então que Deus nos dê forças, amados, para superarmos os nossos obstáculos, para que ao olhar para os nossos obstáculos sejamos fortalecidos e não desanimados, porque a nossa força é o Senhor. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por esta manhã maravilhosa, por esse dia especial. Vamos louvá-lo, somente a Ele, porque Ele é merecedor de todo o nosso louvor. Oremos. Pai querido, nós te agradecemos por esse dia. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos ama muito. E o Senhor provou este amor para conosco ao enviar Cristo Jesus para nascer naquela gruta, ser colocado na manjedoura, ó Pai, para que assim pudéssemos ter paz com o Senhor. Como os anjos proclamaram aos pastores naquela noite, paz entre os homens a que o Senhor quer bem. Louvado seja o Senhor por esta paz. Sabemos, ó Pai, que não é esta paz definida pelo mundo, a ausência de conflito, a ausência de guerra, não, mas é a paz que temos com o Senhor. Essa paz de podermos nos aproximar de Ti em oração, em confissão, podermos, ó Pai, entrar no grande salão do Senhor, nosso Rei, em Cristo Jesus, e podermos clamar, Abba, Pai. Esta paz não é a que o mundo dá, mas somente Cristo nos dá, de reconciliação com o Senhor, de podermos ter esta liberdade, de nos aproximar do Senhor a qualquer momento, a qualquer instante. Estejamos fazendo qualquer coisa, podemos nos aproximar do Senhor em oração. Esta é a paz que mesmo em meio a conflitos, mesmo em meio a guerras, mesmo em meio a sofrimentos, podemos senti-la, porque o Senhor é conosco, nos fortalecendo. Como a profecia disse, o nome do Messias, Emanuel, é Deus conosco. E o Senhor está conosco sempre. Louvado seja o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Meus amados irmãos, amigos, seguidores, nesta manhã eu quero refletir com vocês sobre o tema Indo a Belém, visto que o Natal já está ali, já está despontando. E eu quero refletir com vocês então sobre o tema Indo a Belém. Eu sempre acho um desafio repensar sobre os grandes eventos em volta do nascimento do menino Jesus. Para não tomar muito tempo, não vamos aqui incluir a história sobre os pastores, sobre os magos, embora eles desempenharam um papel importantíssimo na história do nascimento do menino Jesus.
Mas para não tomar muito tempo, por hoje vamos focar apenas em alguns personagens. Eu quero focar em César Augusto, quero também focar em José e Maria e no menino Jesus, Cristo Jesus. Espero que esta reflexão de domingo de manhã faça bem ao seu coração enquanto nos preparamos, não é verdade, para celebrar o nascimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu acredito que todas as famílias estão já se preparando para o dia 25. Que Deus abençoe você na sua preparação para o Natal. Deus traga dos altos céus muitas bênçãos, como já diz o hino, chuvas de bênção. Meus amados, a primeira parte eu quero falar sobre César Augusto. E eu quero desejar, desde já, um Feliz Natal a César Augusto. Mas por quê? Vejam, meus amados, a história tradicional do Natal, do Evangelho de Lucas, começa assim. Naqueles dias, César Augusto emitiu um decreto de que um censo deveria ser feito em todo o mundo romano. Isto está em Lucas 2, versículo 1. Então precisamos pensar a respeito dessas palavras. Elas começam com o nome César Augusto, um homem muito importante em toda a história, tornando verídico esta história. Vejamos, César Augusto foi o maior dos imperadores romanos. Maior até mesmo que o seu avô, Júlio César. Olha a façanha deste homem. Foi dito na história que quando César Augusto chegou em Roma, Roma era uma cidade de tijolos. E quando César Augusto reinou por 41 anos, quando ele saiu da cidade de Roma, Roma então era considerada a cidade de mármore. Olha o que este homem fez por Roma. Agora, durante esses 41 anos, durante esse tempo, ele deu ao mundo a famosa Pax Romana, a grande paz romana, que se espalhou pelo mundo mediterrâneo. Então, o maior ato de César foi aquele que teve o maior efeito sobre a história mundial. Qual foi? Foi pedir um censo do império, uma contagem das pessoas do seu império. Foi o maior ato de César na história. Porque o censo iria produzir uma lista de proprietários de imóveis com o propósito de recolher impostos. Então todos tinham que se inscrever. Foi um decreto completamente secular, diríamos assim, o tipo de coisa que os governos têm feito desde o início dos tempos, que é essa cobrança de impostos. E era uma lei. Então todas as pessoas deveriam se cadastrar, as pessoas da província romana. Bom, os historiadores nos dizem que não é provável que todo o império tenha sido matriculado no censo ao mesmo tempo, dado ao lento sistema de comunicação naqueles dias. Por isso, alguns acreditam que esse censo levou vários anos para ser concluído em algumas províncias romanas. Porque isso dependeria também da vontade dos governadores locais de cooperar com Augusto César. Agora vejamos que quando chegou a hora de fazer o censo em Israel, é possível que tenha sido feito um compromisso, porque para considerar o costume judaico. Os romanos normalmente matriculavam homens onde viviam
atualmente. Mas os judeus tinham um costume diferente. Eles contavam famílias de acordo com as suas cidades ancestrais. Olha a história. Isso então explica por que José e Maria tiveram que voltar para Belém em um momento, diríamos, inconveniente para eles. Por que inconveniente? Porque Maria já estava no 9º mês de gravidez. Isso era um fator que complicava a sua viagem. Lembrando que as viagens antigamente eram muito precárias. De jumento, de burro, a pé, atravessando rios, montanhas, climas chuvosos, frios. Então veja que era muito difícil. Mas, por causa do censo, eles tiveram que voltar a Belém. Por isso o nosso tema, indo a Belém. Bom, agora, no momento da história, Augusto César, eu quero dizer que ele nunca conheceu José ou Maria. Eu quero dizer que ele nunca soube do bebê judeu nascido em uma aldeia fora de Jerusalém. Ele nunca soube disso. E quando Augusto César morreu, dizem a história que as pessoas choraram como se um Deus tivesse morrido. Este foi um homem que marcou a história. Mal sabiam estas pessoas que o pedido de César para que se realizasse aquele censo tinha sido usado por Deus para trazer seu filho à terra. Então, Feliz Natal, César Augusto. Deus desempenhou um papel que você nunca conheceu. Abriu o caminho para o aniversário de um rei, Jesus Cristo. Essa é a primeira parte. Não podemos esquecer papéis importantes no Natal, como o papel deste grande imperador Augusto César. Deus moveu a história, conduziu a história, fez com que este homem montasse esse censo para que assim tanto José quanto Maria tivesse que voltar para Belém. Porque Jesus precisava nascer em Belém para cumprir a profecia que foi dita por Miqueias. Bem, a segunda parte, vamos falar sobre Maria, a escolha de Maria. Quando a história abre, Maria está prometida a José, prometida a casamento. Isso significava que ela tinha concordado em se casar com ele, mas o casamento ainda não tinha sido consumado, ainda não tinha acontecido. Era um costume do Oriente, de Israel. A moça era prometida a casamento, mas depois de algum tempo é que ia consumir o casamento. Só que a promessa e a festa de casamento, elas eram separadas por 6 meses ou até 1 ano. O pai prometia a noiva ao noivo, e então esta promessa e a festa do casamento tinha um distanciamento de 6 a 1 ano. Mas veja que isto já era considerado como um casamento. A promessa já era tida como um casamento. E durante esse período, o casal não morava junto. Não consumava o casamento fisicamente durante 6 meses ou até 1 ano. Mas já tinha uma promessa. Eles já estavam compromissados. Já estavam casados no costume deles. Só depois, então, da festa, havia ali o casamento físico, então ali consumava o casamento. Este era o costume daquele dia. E seguindo o costume daquele dia, Maria, então, estava vivendo com os seus pais, e José, então, vivendo com os seus pais, com os pais dele. E após a festa pública do casamento,
só então Maria e José viveriam juntos como marido e mulher, mas já eram considerados marido e mulher pela promessa. Tudo em Lucas, capítulo 1, capítulo 2, acontece nesse contexto da promessa de casamento. Maria é uma adolescente que vive com os seus pais, esperando com grande expectativa o dia da festa do seu casamento. É o sonho de todas as moças, chegar então o dia do seu casamento. Bom, este é o ponto. E neste ponto que Deus executa sua promessa, desde Gênesis 3, versículo de número 15. É aqui. Ele está prestes a pedir a uma adolescente desconhecida para participar de algo tão chocante que parece ser inacreditável. O que Deus pede a Maria para fazer mudará sua vida para sempre. Foram-se então seus sonhos felizes de um casamento bonito. Foram-se seus planos do banquete do casamento. Foram-se as suas esperanças do casamento com o homem mais maravilhoso que já viveu. Foi-se tudo. Ela vai se casar, mas não antes que os rumores se espalhem pelo campo. Haverá um banquete, sim, de casamento, mas não do jeito que ela planejou. Ela terá um lar, ela terá filhos, como o texto nos disse, mas sobre sua família sempre terá uma nuvem de suspeita. Tudo vai acontecer, mas não do jeito que Maria esperava. A história da igreja, e nela, na história da igreja, Maria tem sido frequentemente retratada como uma figura de outro mundo. Se você olhar para as grandes pinturas de Maria, escultura, as pessoas pintam Maria, esculpem Maria, de uma forma a fazer com que ela pareça tão pacífica e beatificada, que você quase esquece que ela era uma pessoa normal como todos nós. Isso é uma pena, porque Lucas deixa claro que Maria era uma pessoa normal, como nós. Uma pessoa com dúvidas, uma pessoa cheia de perguntas e uma pessoa também com muita fé, como nós. Uma pessoa normal, uma pessoa real. Em Lucas, podemos ver isto com mais clareza. Lucas 1,38 tem uma frase ali muito impactante, uma resposta de Maria, que ela vai dizer assim ao anjo: eu sou a serva do Senhor. Meus amados, esta é uma das maiores declarações de fé em toda a Bíblia. Maria disse sim a Deus, sim ao impossível, sim ao plano de Deus. Quando o anjo disse, nada é impossível para Deus, lá em Lucas 1,37, Maria respirou fundo e respondeu, que seja para mim como o Senhor disse. Olha, com essas palavras, o Natal veio ao mundo, palavras de fé. Agora, vejam que Maria, ela acreditou no impossível. Não vamos subestimar o que isso custou a Maria. O que custou a Maria dizer sim a Deus. A partir daquele momento que ela disse sim a Deus, Maria então passou a enfrentar a incredulidade de seus amigos. Como ela poderia esperar que as pessoas acreditassem naquela história tão estranha, ser engravidada, sem contato com o ser humano? Como? As fofocas se espalhariam pelo bairro,
Hoje, se uma moça fica grávida, não se sabe quem é o pai, as fofocas se espalham ainda. Mas naqueles dias eram mais ainda complicados para uma moça. As fofocas espalharam pelo bairro. Os sussurros de imoralidade duraram anos. Maria sabia disso. E logo então ela perceberia que dizer sim a Deus significaria vergonha pública. Acabaria com a sua reputação, acabaria com os seus sonhos de uma vida tranquila, feliz em Nazaré. No futuro, sua vida seria feliz, mas nunca mais seria tranquila. Nós já sabemos que o fim da história, nós já sabemos o fim da história. E às vezes, nós ignoramos a possibilidade de José divorciar-se de Maria. Maria não sabia como José iria reagir àquela gravidez. Se ele iria abandoná-la, se ele iria humilhar ela publicamente. Ele poderia fazer tudo isso. Ele poderia entregar Maria para ser apedrejada em praça pública. Maria não saberia, ou ela não sabia como José iria reagir à sua gravidez. Mas Maria tinha todos os motivos para se preocupar com José. José não pretendia humilhar Maria ou entregá-la para ser apedrejada, mas ele pretendia divorciar-se dela. Isso ele pretendia. Só a intenção, ou melhor, ele só não divorciou de Maria porque houve uma intervenção do anjo impedindo que isso acontecesse. Isso também estava na mente de Maria. Ao dizer sim ao anjo do Senhor, Maria arriscou perder o homem que amava. O futuro dela estava em jogo. Todas essas coisas foram apenas o começo, meus queridos. Maria não podia saber o que o futuro iria segurar. Antes de tudo acabar, ela sofria de dor no coração, oposição, calúnia, confusão, angústia, desespero e solidão. E no final de tudo, ela iria enfrentar a maior dor que uma mãe pode suportar. O filho sendo crucificado, morrendo naquela cruz. Uma das maiores dores que ela enfrentou. Maria não sabia todas essas coisas. Talvez se ela soubesse de todas essas coisas, talvez, eu digo talvez, ela não teria dito sim. Foi melhor que ela não soubesse de tudo isso, que nós sabemos hoje. Porque às vezes dizemos assim: gostaria de saber o que o futuro me reserva. Mas você realmente não quer saber. É melhor que não saibamos o que a vida nos trará nos próximos anos. Não sabemos o que 2021 trará para nós. E é melhor que não saibamos. Maria não sabia o custo total de dizer sim ao anjo. Mas, tendo tomado sua decisão, ela nunca olhou para trás. Esses dois aspectos da vida dela podem ser as melhores coisas que podemos dizer sobre ela. Primeiro, ela acreditava em Deus quando parecia impossível. Nós estamos num momento que parece que muitas coisas são impossíveis. Vivemos num momento tão confuso,
as pessoas buscando soluções e às vezes não encontrando. Vivemos em um momento que parece ser impossível. Maria estava vivendo um momento assim, mas ela acreditou em Deus quando parecia impossível. Ela nunca olhou para trás. Deus disse assim: Maria, você está disposta a acreditar no impossível? Maria respondeu: sim, eu estou. Sem isso, sem essa resposta de Maria, não haveria Natal. Não existiria Natal. Maria, uma grande mulher de fé. Apesar de muitas situações complicadíssimas, ela acreditou no Deus que move as montanhas. Por acaso há alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Perguntou o anjo a Isaac. O Senhor é o nosso Deus. É o Deus que controla a nossa história. Próxima parte, a quarta parte, eu quero falar sobre um homem muito bom. José. José foi justamente chamado do homem por um escritor esquecido no Natal. Quem se lembra de José no Natal? Poucas pessoas se lembram deste homem. É natural que a maior parte da nossa atenção se concentre em Maria, porque foi ela que deu a luz a Jesus. Isto é natural. Em lugar, ou melhor, em nenhum lugar nos relatos do nascimento de Jesus, temos alguma palavra sobre José. Ele aparece no palco da história por alguns momentos e depois simplesmente desaparece. Aqui está o que sabemos sobre ele. O pai dele era Jacó, sua cidade natal era Belém, na Judéia, mas ele morava em Nazaré, na Galileia. Isso significava que José e Maria teriam que viajar cerca de 129 quilômetros para registrar-se no censo. Sabemos que José é da linhagem real de Davi, mas neste momento era muito pobre. E isso mostra lá onde foi dividido o reino, que houve todas aquelas confusões ali, perdeu-se tudo. José, mesmo sendo da linhagem de Davi, era muito pobre. Ele era carpinteiro, ele era um homem pobre. Sabemos isso porque quando ele e Maria apresentaram Jesus no templo, eles trouxeram 2 pássaros, pombas ou pombos, 2 pássaros, para sacrificar. Agora, os judeus só faziam isso quando não tinham ou não podiam pagar por um cordeiro. Então levava passarinhos. Ele era também um guardião da lei. Isso é o que sabemos de José. Quantos anos José tinha nesse momento? Não sabemos ao certo. Mas muitos escritores concordam que ele era um jovem, um adolescente. Agora Maria, então, aparece grávida. José só sabe de uma coisa com certeza. Ele não é o pai. Só isso que ele sabe. Que palavras descrevem um homem em um momento como este? Raiva, confusão, frustração, vergonha, decepção. Acho que José chorou muito, mas muito mesmo naquele dia. Mateus capítulo 1, versículo 24 e 25, muitas vezes, nem lembrado no Natal, esta passagem, Mateus 1, 24 e 25, revela as melhores qualidades de José. Quando José acordou, ele fez o que o anjo do Senhor o havia ordenado. E ele levou Maria para casa como sua esposa. Mas ele não teve nenhuma união com ela, união física, até que ela desse à luz o filhinho. E ele deu o nome ao bebê de Jesus, como o anjo havia recomendado. Quer dizer,
Cada passo que José deu testemunha sua grandeza. Casando-se com Maria rapidamente, diríamos que José quebrou o costume judeu, que tinha que esperar de 6 meses a 1 ano. Ele casou-se rapidamente. Assim que ele teve a revelação do anjo, ele casou-se com Maria. Mas ele, então, com isto, protegeu a reputação de Maria. Ele estava, ou melhor, ela estava grávida, ele não era o pai, mas ele se casou com ela mesmo assim, mantendo-a virgem até Jesus nascer. Então diríamos que ele protegeu o milagre da concepção de Jesus pelo Espírito Santo contra a calúnia dos descrentes. Ao dar o nome ao bebê de Jesus, José oficialmente o levou para sua família como seu próprio filho. Eu gosto de José e eu espero conhecê-lo. Ele me parece um homem muito bom e justo. Às vezes, e quase sempre, damos mais atenção a Maria, e com razão. Ela é a mãe, ela deu à luz a Jesus. Mas eu quero dizer para vocês nesta manhã que José também merece o seu crédito. Ele merece. Ele é um homem de fé, um homem lutando com suas dúvidas, persuadido a acreditar no que Deus disse. José é um modelo de como um homem piedoso pode se parecer. Ele era duro quando podia ser fraco. Ele era terno quando poderia ter sido duro. Ele foi atencioso quando poderia ter sido precipitado. Ele confiou quando poderia duvidar. Ele é um homem também a merecer crédito na história do Natal. Quinta parte e a última. A manjedoura. As horas passavam naquele estábulo, Finalmente chegaram as dores de parto, o momento tinha chegado, Maria certamente gritando, se esforçando com toda a sua força, empurrando o bebê, caindo de volta no feno, na manta, no cobertor, e nada, mas ela seguia com todo o esforço. De repente, um chorinho, um choro, em seguida um choro alto. Era um menino, um belo menino, um lindo menino, saudável bebê. E eu fico imaginando a cena, José segurando o bebê para Maria vê-lo. Ele segura o bebê e dá a Maria para segurá-lo. Depois de segurar o bebê, então ela cai no sono. Ela que lutou horas ou por horas, agora certamente muito cansada. Então ela descansa. Mas, mais do que tudo, ela queria dormir. Depois de caminhar por vários quilômetros, cansada, depois das dores, do esforço do parto, eu acredito que mais que tudo ela queria dormir. Mas antes disso, ela pegou um pedacinho de pano áspero, rasgou em tiras, envolveu o bebê firmemente. E então ela procurou um lugar para colocar o bebê. O único lugar que ela encontrou era um coxo para servir alimento aos animais, esculpido num madeiro áspero. Foi perfeito, o berço perfeito. Ela colocou o menino Jesus no coxo e depois deitou-se para dormir. Foi um longo dia. Talvez ela se perguntasse para onde eles iriam pela manhã, porque ali era uma gruta de animais, era uma gruta que pertencia talvez à hospedaria para que guardasse os animais durante a noite. José não dormiu. Era muita coisa para pensar.
Que homem de sorte ele era! Ele olhou primeiro para sua esposa, tão cansada e ainda tão bonita, e depois para o menino, certamente o bebê mais bonito do mundo. E então aconteceu exatamente como o anjo disse que aconteceria. José não se preocupou em nomear o bebê. O anjo já tinha cuidado disso. Versículo 21 de Mateus capítulo 1. Dei-lhe o nome Jesus, porque ele vai salvar o seu povo de seus pecados. Então foi assim, meus amados irmãos, para terminar esta história. Foi assim a primeira noite de Natal, há aproximadamente 2021 anos atrás. Bebê dormindo, mamãe dormindo, papai pensando o que faria no dia seguinte. Mas, diante de toda essa circunstância, certamente preocupação de Maria, mas vencida pelo cansaço, dormiu, pegou no sono, mas José continuou ali pensando o que seriam deles no dia seguinte, o que fariam.